Saudações amorosas! Eu sou o Maltama e hoje eu vou estar falando sobre autonomia energética. Dentro do mundo espiritualista, do mundo holístico, muito se fala sobre evolução, sobre ascensão, sobre autoconhecimento. E um dos principais aspectos do autoconhecimento é adquirir uma autonomia energética. É se tornar independente e livre. Quanto mais, melhor. Quanto mais autonomia você tiver sobre a sua energia, você vai se sentir melhor, você vai estar mais livre. Evolutivamente falando, você vai estar ascensionando. E como é que a gente faz para conquistar a autonomia energética? Então existe uma série de práticas espiritualistas que vão nos levar a desenvolver a nossa autonomia energética. E para mim, a principal prática que eu conheço que nos leva a adquirir autonomia energética é o jejum. Por quê? Porque geralmente a gente sempre está dependendo de energia. De uma forma geral, a sociedade nos ensina que comer é a principal coisa que nós devemos fazer para ter energia. Que a comida é a coisa mais importante do mundo. Se você não come, você não tem saúde, você não tem disposição, você não tem vitalidade. Agora eu vou fazer com vocês uma reflexão. Eu gostaria que você anotasse aí, ou na sua mente, ou em algum papel, as respostas para as seguintes perguntas. Primeira delas, quantos dias você acredita que você conseguiria ficar sem comer? Quanto tempo você aguentaria ficar sem comer? Quanto tempo você já aguentou ficar sem comer? Anota aí sua resposta. A segunda pergunta é, quanto tempo você aguenta ficar sem tomar água? Por quanto tempo será que você sobrevive, você se sente bem, sem ingerir líquidos? Vai pensando. A terceira pergunta é, por quanto tempo você consegue sobreviver se a temperatura do seu corpo abaixar de 35 graus? Se você entrar em hipotermia, quanto tempo será que um ser humano sobrevive? Quanto tempo você sobreviveria? A quarta pergunta é a seguinte, quanto tempo você aguenta ficar sem respirar? E ainda tem uma quinta pergunta que eu vou fazer depois. Então vamos lá, vamos aos resultados. Eu tenho feito essa pergunta sempre nas minhas palestras, nos meus retiros, e a maioria das pessoas diz que aguentaria ficar sem comer alguns dias. Alguns dizem 5 dias, outros dizem 10 dias, outros dizem 2 dias, 3 dias. Mas de uma forma geral, é um consenso das pessoas que a maioria das pessoas aguenta ficar sem comer pelo menos um dia. Que elas sobrevivem sem comer alguns dias. A segunda pergunta, ficar sem tomar água, a maioria das pessoas fala um dia, algumas horas. Alguns são mais ousados e falam que ficam alguns dias sem tomar água. Então, geralmente, a quantidade de tempo que a gente aguenta ficar sem tomar água é uma quantidade de tempo menor que a gente aguenta sem comer. Quando a resposta da terceira pergunta é exigida, perguntada, as pessoas geralmente dizem que algumas horas. Se a pessoa está sem temperatura no corpo, a temperatura está baixa, está abaixo do normal, a pessoa entra em hipotermia e ela pode morrer em algumas horas, em questão de 4, 5 horas, 3 horas talvez, a pessoa morre. Ela tem uma falência dos órgãos e ela acaba falecendo. E a quarta pergunta é sobre a respiração. Quanto tempo você aguenta ficar sem respirar? O recorde mundial é alguns minutos, sei lá, acho que 17 minutos. Eu, particularmente, aguento 1 minuto e 30, 2 minutos, já aguentei na época que eu treinava. Ou seja, o que
eu quero dizer com isso? O que será que é mais importante para o seu corpo dentro dessas perguntas que eu falei? Qual elemento é mais importante? Será que o elemento é a terra, representada pela comida? Será que o elemento é a água? Será que o elemento é o fogo, representado pela temperatura do corpo, as calorias? Ou será que o elemento mais importante é o ar, representado pela nossa respiração? Então, no mundo atual, a gente dá muita ênfase na comida. Muita ênfase na comida como fonte de energia. E ao passo que se você pratica o jejum, você começa a perceber que a verdadeira fonte está em manter a respiração consciente, em ter um ciclo constante de energia através da respiração. Por quê? Porque a respiração, além do oxigênio, além dos nutrientes que estão no ar, vai nos trazer o quinto elemento, que é o prana, o éter, a energia vital, a cosmoenergia, a energia cósmica universal. Essa energia é a fonte verdadeira da vida. Quanto tempo será que a gente vive sem o prana? Nada. Não existe vida sem essa energia espiritual, sem essa quinta essência. Então, a gente nem sobrevive sem essa energia. Ou seja, essa é a verdadeira fonte da nutrição. E é dessa nutrição que nós devemos partir para as outras fontes de nutrição. E como é que a gente aumenta o prana? Meditando, estando em contato com a natureza, respirando com consciência. Então, quando a gente está jejuando, a gente adquire uma autonomia energética porque a gente tem mais contato com essa fonte prânica, com essa fonte cósmica de energia. E as outras coisas passam a ser mais supérfluas. A gente passa a se desapegar da necessidade de comer tanto, da necessidade de tomar tanto líquido. A gente passa a se desapegar das relações emocionais que são estabelecidas lá na infância com a comida. Quando a gente está acostumado a tomar, sei lá, muitas pessoas tomam leite quentinho antes de dormir, porque isso remete à infância. Muitas pessoas têm problemas graves de saúde porque elas vivem se alimentando de emoções. E aquelas emoções geram ansiedade, geram pensamentos densos, que acabam mantendo hábitos que as levam a comer alimentos que não são adequados. Então, para mim, na minha opinião, a principal forma de adquirir autonomia energética é praticando jejum, praticando meditação, respiração consciente e outras práticas de purificação espiritual. Então, você que me fez essa pergunta, está aí a resposta, como ter uma autonomia energética melhor. Essa é a minha opinião, a minha visão sobre o assunto. Se você gostou, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal para mais vídeos e mande sua pergunta, mande sua sugestão, que eu responderei com prazer no Papo Reto com o Maltano ou em qualquer outro setor desse canal. Seja muito bem-vindo, que a sua vida seja iluminada, conquiste a sua autonomia energética porque você merece. Até logo!